Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 21 de fevereiro. Estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Vamos começar com a oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que a Tua verdade venha fluir de um modo, meu Deus, que seja guiado pelo Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade, glorifica o Teu nome. Para a salvação da nossa vida, flui Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Estamos com um assunto muito sério desta série Verdadeiro Caminho e o Verdadeiro Ensino de Deus. Verdadeiro caminho e verdadeira verdade de Deus. O verdadeiro caminho e o verdadeiro ensino de Deus. Algo muito importante. Então vamos começar com este assunto. Tem em suas mãos a palavra de Deus. Confira cada versículo, cada palavra que vai sair daqui através de nós. Começamos então agora com o assunto: o óleo da unção e as coisas sagradas para Deus. Estamos falando nesse dia de hoje das coisas sagradas de Deus. Com as coisas sagradas a Deus não se brincam, é levado a sério. As ordenanças de Deus com respeito às suas coisas, principalmente aquelas que são para servir a Deus e para também ser usada como um ponto de contato, como uma escolha, como uma separação de Deus para onde ir, é algo sério que a gente não podemos brincar com isto. Então vamos dar início ao assunto: o óleo da unção e as coisas sagradas para Deus. Para Deus como? Para a obra dele, para a vontade dele, para tudo aquilo que Deus designou, tudo aquilo que é propósito de Deus, que são coisas separadas para o espiritual de Deus na vida da sua igreja, na vida das pessoas que ele separa para a obra dele. Então, vamos falar aqui apenas de 4 pontos. Teríamos mais, mas vamos nos ater, vamos nos resumir apenas a esses 4 pontos. Primeiro, pessoas separadas por Deus para ser consagradas a Deus. A obra de Deus é algo sério, é algo santo, não é de qualquer forma. A separação para alguém fazer a obra de Deus é algo sagrado, é algo espiritual. E nós temos que levar a sério, que há quem faça a obra de Deus, consagre por sua espontânea vontade, e isso não é bom. A gente vai ver lá na frente que, e aqui no versículo que vamos ler agora, que todas as pessoas que foram separadas por Deus foi de maneira espiritual, da vontade de Deus, de uma maneira santificada. Então vamos falar da referência.
Levítico, terceiro livro do Velho Testamento. A escolha de um homem para ser consagrado e ungido por Deus. Está escrito em Levítico, capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para consagrá-lo. Quem foi que fez isto? Moisés. Mas de que modo? Pela ordenança e escolha de Deus. É Deus quem escolhe. Nós vamos ver lá na frente que Deus não dá essa honra a qualquer homem para escolher qualquer pessoa para ser pastor, para ser obreiro, para ser um diácono, um presbítero. Não. Deus escolhe pela sua escolha divina. Deus não dá essa honra a homem algum. Toda a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, está escrito que quem conduz essa obra é Deus. E quando é o homem, dificilmente as coisas andam e são espirituais e dão certo, porque tem a mão do homem. E isso não é bom. Vamos continuar então. Segundo ponto. Sim, desculpa, faltou ler a referência de Hebreus, no Novo Testamento, que se refere também, ele apontando o que acontecia na Antiga Aliança, no Velho Testamento. Hebreus capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Olha aí, coadunando aquilo na Nova Aliança. Quem escreveu o livro de Hebreus aqui, que nós não vamos nos ater a querer ter essa curiosidade, mas quem escreveu o livro de Hebreus aqui já estava fazendo referência como é que tinha que ser a escolha para servir a Deus. Então é Deus quem escolhe. Vamos para o segundo ponto. A unção com óleo sobre o enfermo. Há várias maneiras. Nós vamos nos ater aqui só a 2 exemplos bíblicos, mas há várias maneiras, mas de forma na direção das Escrituras por Deus, que há quem faça da sua própria maneira, mas aí cada um vai prestar conta com Deus de como faz ou deixa de fazer as coisas certas para Deus. Marcos capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte: expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleo. Jesus deu autoridade, disse: ide de 2 em 2 nas aldeias, de casa em casa, pregai o meu evangelho, eis que vos dou autoridade sobre os demônios, sobre a enfermidade. Em meu nome expulsaram o demônio, em meu nome poram a mão sobre os enfermos. E aqui é uma exclusividade, dizendo que muitos eram curados através da unção com óleo, né? Mas tem que ver com cuidado o momento certo para usar isso. Usar o óleo, que é uma determinação de Deus, é algo santo, então não podemos fazer de qualquer maneira. Livro de Tiago, Novo Testamento também, capítulo 5, versículo 14, é muito conhecido dos cristãos esse versículo, que diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lá na frente diz que a oração da fé curará o enfermo. Então, tudo há uma ordenança de Deus de uma forma santa e no temor dele, não de qualquer forma, porque, volto a repetir, quem usa as coisas de Deus, a palavra de Deus, em conformidade à sua própria vontade, aí, infelizmente, essa é a verdade,
vai se ter com Deus. A gente temos que levar a sério que isso são coisas santas, são coisas do temor, da reverência ao próprio Deus em obedecer a sua palavra. Terceiro ponto, a unção do próprio Deus. Aí é glorioso. Aí é glorioso. A gente ri aqui porque a gente entende isso. A gente sabe como é a unção de Deus. Muitas vezes a pessoa está consagrada ali, às vezes por um homem, e a gente vê que foi coisa do homem, né? Mas quando você vê, quando as coisas é de Deus, você vê uma unção diferente. Você vê uma alegria, você vê uma graça, você vê a presença, algo diferente, verdadeiro da unção do Espírito de Deus. Vamos falar sobre isso. Salmos 45, versículo 7. Salmos 45, versículo 7. Que diz assim, vamos ler aqui. Salmo 45, versículo 7. Vamos, 45 de Salmos, versículo 7. Olha só como é glorioso. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Quando é a unção dada por Deus, é algo glorioso. Mas é para aquele que não vive na iniquidade, daquele que tem amor, tem prazer pelas coisas de Deus e tem uma intimidade com Deus. Aí Deus unge com olhos de alegria. É algo glorioso. Então, e o Salmo 23 também fala isso, versículo 1. Unges o meu óleo e o meu cálice transborda. O que é isso? É a alegria, é a unção e a presença do Espírito Santo dentro da pessoa. E para concluir, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirmou convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Quando você é ungido por Deus, de forma espiritual, da unção que vem do trono dele, faz toda a diferença na vida daquele que serve a Deus. E aqui já estamos perto de concluir. E licença. Ponto de número 4. A unção e a consagração do próprio homem. Aí é onde mora o perigo. É aí onde tem muitas pessoas que têm pedido até a salvação, enfraquecido, se desviado na fé, porque foi algo feito pelo próprio homem. E quando as coisas é feito pelo próprio homem, ela não tem edificação, ela não tem temor, ela não tem firmeza. É muito sério isso, muito sério. Não vamos nem nos prolongar para não falar algo demais. Então vamos ler sobre isso, a unção e a consagração do próprio homem. Êxodo capítulo 30, versículo 31 e 32, diz o seguinte, vou ler só apenas o 31. Não ungirás com ele o quê? Com óleo, o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante. Então, a unção de Deus, o óleo, não é colocado a qualquer pessoa, não. Só naquele que há uma direção de uma escolha para algo santo, consagrado para Deus. Aí sim. Aí olha só, isso era no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Vamos para a Nova Aliança. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. A gente tem que ter o discernimento. A pessoa que é um presbítero, um bispo, um padre, um pastor, não pode consagrar qualquer pessoa
precipitadamente, não. Esse vai ser pastor também. Esse também vai ser obreiro. Esse vai ser diácono. A palavra de Deus diz lá no livro de Atos que os apóstolos, eles oravam para Deus revelar, para Deus dirigir a quem deveria ser ungido, consagrado. Olha aí as coisas de Deus, como é espiritual, como é no temor. Pois é. Para concluir, Hebreus capítulo 5, versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Abraão. A gente já leu esse versículo, mas vamos ler outro versículo aqui, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, que já lemos, não ponhais precipitadamente. Então, para concluir, terminarmos aqui, olha só, hoje em dia há sincretismo. O que é sincretismo? Sincretismo. Sincretismo são coisas que o homem cria, que o homem crê da forma dele e traz para dentro de um ensino religioso. E misticismo são coisas que o próprio homem também cria de várias outras religiões e traz para o ensino religioso, por meio de algumas crenças criadas pelos próprios homens. Então, quando é algo criado, doutrinas de homens e de demônio, é um perigo. Se você não tiver discernimento da palavra, não tiver intimidade com Deus, você é enganado por qualquer tipo de ensino que vem da forma do homem, criada pelo próprio homem. Tome cuidado. Tome cuidado. Vamos falar com Deus. Senhor, eterno Deus e Pai, tudo é para a glória do Teu nome. Tudo é Teu. Tudo que o Senhor tem nos usado foi por meio da Tua palavra com seriedade e temor para estralar, despertar a mente dos incautos e daqueles que estão ensinando Tua palavra de forma sem temor. Tenha misericórdia, é isso que te oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Ótima sexta-feira, Deus abençoe, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.